Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando o 27º episódio do Vai Ter Café com essa querida amiga Clara Coelho, terapeuta do descanso. Já ouviu falar nisso? Olá, oi, Seja muito prazer. bem-vinda. Já cheguei aqui com o meu chazinho, né? Então vou preparar um chá enquanto a gente vai conversando, eu vou me apresentando, que é assim que eu gosto, né? De trabalhar, de Sim. conversar. Muito feliz de estar aqui, né? Eu Receber que o convite agradeço. para estar aqui na sua casa, na sua cozinha. Então vou preparar aqui um chazinho e vamos lá. O que é terapia do descanso, né? A gente fala, que é tudo sensorial. Tem cheirinho do que aqui, Renato? Eu sinto hortelã. Hortelã, Hortelã. muito bem. Vou botar um pouquinho mais. É uma mistura, né? É um blend aqui artesanal. Aliás, trouxe um de presente para você. Muito Quem obrigado. fez foi minha amiga e terapeuta ayurveda Carol Correia. Muito Essa obrigado. é uma infusão solar. Então, quando você cansar do cafezinho, à Vou pro noite chá. precisar cortar a cafeína, vem pro chazinho, que não Muito tem obrigado. cafeína. Que delícia. Né? Guarda aqui. Vou deixar ele experimentar para ver se ele adivinha o que mais tem fora o hortelã, que tem hortelã aqui. Terapia do descanso, eu trabalho com yoga, meditação, mindfulness, trabalho ajudando as pessoas a desacelerar, né? Viver as pausas com prazer e sem culpa. Na verdade, eu encontrei a Clara há pouco mais de um ano aqui em Barão Geraldo. E ela foi uma pessoa que me recebeu na casa dela, literalmente, para ter conversas relacionadas também a baixar, para acalmar, a equilibrar. Uhum. Hoje eu sou uma pessoa calma, gente, equilibrada. Tá rindo? É verdade, eu sou uma pessoa calma. É verdade. Não, brincadeiras à parte. O trabalho da Clara é uma coisa que eu já falei para ela assim, são para poucos. Uhum. Eu acho que não é todo mundo que está preparado para ter coragem para se conhecer. É um princípio que a gente já conversou sobre isso. Porque já vem essa história assim, descanso, você fazer yoga, você respirar. Não, a vida é o corre, eu preciso ganhar. Produzir, performar. Né? Então, assim, será que a gente não tem a capacidade de ter isso como um hábito? Né? Eu vejo pela minha experiência, né? Eu trabalho com yoga terapia há 16 anos, faço as contas. Então, há muito tempo que eu tenho isso incorporado, né? Eu fui para a Índia estudar yoga, eu tinha 21 anos de idade. Quanto tempo você passou lá? Eu fiquei 1 ano na Índia. E fiquei 1 mês fazendo treinamento intensivo, tipo comer, amar e rezar, sabe? Lá no ashram, na montanha, meditando, esfregando o chão do templo. Fui, então, aos 21 anos e 10 anos depois, formada professora de yoga, trabalhando com yoga, eu voltei para fazer a especialização em yoga terapia, que é o quê? Uma abordagem terapêutica, como os recursos de yoga, tanto os asanas, posturas físicas, toda a parte de respiração, de meditação e do relaxamento, que é a minha especialidade, como é que a gente pode cuidar das pessoas com questões específicas, tanto física, mas principalmente, gente, e todo mundo tem visto, né, isso ao longo dos últimos anos, cuidar da questão da saúde mental. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, quando você fala assim, né, é para poucos, quem pensa que consegue parar, eu vejo que está havendo uma mudança nesse pensamento.
na marra, né, gente? Na hora que esgota, Sim. que dá o burnout, que você realmente tem um treco, um piripaque, aí você fala, poxa, não dá mais para ir. Então, infelizmente, eu vejo ao longo desses 15 anos trabalhando que as pessoas não vêm tranquilinhas, tipo, deixa eu olhar para isso. Sim. Vêm na dor, né? Quando já... Quando você cita relaxamento, você usa muito uma palavra de restaurativa. Sim. Né? Eu, pelo menos particularmente, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa técnica ou sobre esse trabalho. O que seria essa Eu gosto trabalho? muito de começar a falar da palavra restauração, pensando assim, sabe restauração de móvel? Uhum. Você pega um móvel antigo, né? Tem gente que gosta, ou recebe aí de herança, tal, você vai restaurar um móvel. Esse móvel vem como? Às vezes ele tá meio avariado, né? Meio descascado, tá sem um puxador, empoeirado, tem umas lasquinhas ali, tinha um tipo de revestimento. Então a gente começa lixando, né? Você vai olhando para aquilo, você vai tirando as camadas que estão empoeiradas, rachadas, para chegar no que está ali por baixo. E então esse processo, né, que eu chamo de restaurativa, a gente fez isso, né? Você experimentou isso, a gente vai tirando ali as capinhas, sabe? Nossa, isso fazia sentido para mim, isso não faz mais sentido. Ah, nesse ponto aqui, né, rolou uma rachadura, assim, né? Às vezes a gente fica mesmo ferido, fissurado. Então a gente vai olhando para isso, vai pensando na metáfora do móvel, lixando para ver o que tem por baixo, ou pensando aqui num tecido, outra coisa, a gente vai costurando, né? Você fala, nossa, olha, bem aqui tá meio puído, deixa eu costurar, deixa eu botar um outro aplique em cima, né? Então a gente vai refazendo, pensando não no que, não necessariamente em voltar um original. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Quando a gente vai indo nesse processo que você falou no começo de se conhecendo, você vai redescobrindo, porque nós não somos os mesmos que éramos, né? Ainda bem, a gente quer estar sempre melhorando, revendo, né, os nossos valores e nos atualizando. Então, o processo de restauração tem a ver com esse cuidado, né? A gente fala reenergizar, às vezes usando uma metáfora mais assim dos computadores, das máquinas, resetar, né? Também é um processo que a gente dá uma resetada no sistema nervoso, em certos sistemas aí, né? De pensamentos mesmo. Você fala, nossa, tem mais nada a ver. E aí você vai colocando outras coisas ou descobrindo outras coisas que já estavam ali. E aí, de repente, ao final desse processo de restauração, a gente encontra algo mais bonito, mais potente, né? Então, essa ideia de poder olhar para si com esse cuidado, com esse carinho, tem mais a ver com encontrar o que a gente já tem de potência, de coisas, expressões que são naturais, do que consertar, entende? Em nenhum momento eu tô falando de algo que precisa ser consertado, isso aqui tá errado, vamos trocar. É uma transformação, não, né? É uma transformação que tem como resultado, que vai acontecendo no processo de cada um, eu não sei como vai ser, assim como um restaurador pega um móvel, pega lá uma igreja antiga, não sabe o que está ali por trás, vem da própria pessoa, né? Então daí vem sim muita coragem de se abrir para esse processo. Mas que eu posso garantir para vocês, o que eu venho acompanhando nos últimos anos, é um florescer de potência, beleza e alegria,
sabe? Sim. Se sentir bem na própria pele, Sim. se redescobrir, né? Nos novos lugares, assim. Nossa, que delícia, simplesmente ser assim. Sim. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre esse tema e outros mais, mas sempre tem um pensamento que a gente não pode, né? A gente vive num sistema de que a gente não pode parar, a gente não pode descansar. Muito obrigado. Então, assim, como que você chega nesse lugar e orienta as pessoas para ter práticas para elas olharem para si? Como é que funciona isso? E já vou para uma outra pergunta. A partir de que idade que as pessoas podem começar a fazer um trabalho desse? Tá. Eu vi recentemente que você está fazendo um trabalho junto a gestantes. Sim. Por que é tão difícil parar hoje em dia, né? Eu tenho analisado essa questão nos últimos aí 4, 5 anos, desde que eu me especializei na questão do descanso. Estou há 3 anos na Unicamp, num laboratório, né, da pós-graduação, que é de práticas integrativas e complementares em saúde, o LAPACES, da Faculdade de Medicina. Estou prestando mestrado agora, e aí o meu tema de pesquisa é exaustão e descanso, esse binômio, né? Então, essa pergunta aí é um prato cheio para mim. Primeiro, tem uma questão cultural. Qual é a marca do nosso tempo? É a sociedade do cansaço e do desempenho, né? A gente não precisa mais ter um chefe, uma figura de um chefe que fala: cadê o relatório? Você vai fazer a coisa? Vai. Nós próprios, alguém se reconhece nesse lugar? Estamos querendo sempre fazer mais, produzir mais, mas é um outro curso, mas agora eu tenho que lançar uma coisa nova, e isso, gente, impregna. Não tem sabe? fim, não tem um não fim. Tem fim, não tem fins, never enough. Não, preciso de mais, e nos coloca, então, nessa eterna insatisfação, tá? E num lugar que é um lugar da falta. Não tá suficiente ainda. Tá faltando. Sim. Tá faltando, tem alguma coisa que eu podia estar fazendo. Vocês já pararam para pensar assim, um domingão, delícia, você deita assim, fala: nossa, sério que eu posso ficar deitado? Não tem que fazer alguma coisa? Parece que tá... Será que tem alguma coisa ainda que tá faltando? Eu vou além disso. Eu sei que a Clara tem uma filha. Não tá adolescente ainda, né? Não, 9 anos. 9 tá brincando anos. de boneca. Eu pego as crianças e adolescentes de hoje em dia, que eles falam que estão entediados. Essa é a palavra. Eu não sei fazer nada. Eu preciso de uma tela. Eu preciso falar o quê? Como lidar com isso, com essas técnicas? Ótimo, porque tem a ver com a pergunta que você colocou, desde que idade? Obrigada, sim. Você tem 2 meninas adolescentes, né? Sim. A minha filha tem 9 anos. Então, assim, é isso. A nossa sociedade se caracteriza, então, por essa auto-performance, a busca pelo auto-aprimoramento, mesmo o autodesenvolvimento e essa cultura do bem-estar também estão capturadas por essa lógica. Não basta ir na aula de yoga, tem que ir na aula de yoga de roupinha e mostrar que tá fazendo yoga. E isso, gente, qual que é a consequência disso? E no dia que você não tá bem para ir nessa aula de yoga? Você perde a sua aula de yoga, porque você não vai para uma aula de yoga que você não tira uma fotografia, porque você se acostumou todo dia a bater ali aquele cartão, igual o treino da academia, tá pago. Aí tá pago o treino da academia, tá pago a postura de yoga, tá pago a meditação, as coisas a partir do momento em que a gente, muitas vezes sem querer, tá, gente? Se você estiver pensando, ai meu Deus, eu faço isso,
É normal, tá todo mundo fazendo isso, mas isso vai impregnando dentro da gente e aí a gente para de perceber, de ter consciência o quanto a gente está sendo movido por essa lógica. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar, né? Se tudo que eu faço eu preciso mostrar, mensurar, olha o app do tempo de meditação que eu medito, yes, você bateu a meta, você melhorou. Cuidado, gente, cuidado, porque a vida não é útil e eu realmente trago esse ponto de atenção da gente querer mensurar e performar cada aspecto da nossa vida. Então, o descanso vai entrar nesse lugar. E aí o Renato trouxe, as crianças, adolescentes não suportam mais o tédio. Por quê? Porque tem que estar constantemente sendo distraído por uma tela. Nós, adultos, escuto podcast, eu saio para caminhar, eu faço bicicleta com podcast, eu faço tudo ou com podcast, ou com audiobook, ou com não sei o quê. Que horas você fica em silêncio? Que horas não tem nenhuma informação chegando até você? Por que a gente tem esse... Talvez seja um medo de ficar com a gente. Um medo de ficar com a gente. Né? Porque é isso, né? Porque a gente não ter informações, conteúdos, filme... Cara... Você vai ver o que está acontecendo com você. Com você, né? Ou seja, quando você está em silêncio com você fala, ué, eu aguento? Né? É isso, sempre houve isso, né, assim, na história aí, quem gosta de filosofia, psicologia, né, a gente tem essa coisa, como é estar sozinho, né, torna-te quem tu és. Como é que eu vou fazer isso se eu estou o tempo inteiro sendo orientado a ser alguma coisa? Sim. Seja a sua melhor versão. Saia da sua zona de conforto. Não, entre na sua zona de conforto. Você conhece a sua zona de conforto? Você sabe o que é? Tá tranquilo, sendo você mesmo, só sabe, curtindo assim. Ai, nossa, que bonito, tá nublado hoje, não precisa todo dia tá sol. É aquela coisa que a gente vinha conversando também. Como é possível integrar todas as emoções. E aí, como é que a gente vai ensinar para as adolescentes, para as crianças? Filha, fica aqui tranquila, fica no sofá, brinca com o cachorrinho. Vai ali subir naquela árvore, olha aqui os passarinhos, vê as folhas caindo, só faz isso. Se a gente não faz isso, se a gente tá o tempo inteiro resolvendo alguma coisa, lendo alguma coisa, escutando alguma coisa, você não pode passar um segundo sem estar fazendo multitarefas. Tô andando na rua, já tô ligando para conversar lá com o meu cliente, tô parada na fila, já tô aqui pagando uma conta, depois tô esperando minha filha na fila da escola, tô resolvendo outra coisa, tô lendo um livro, tô escutando um podcast enquanto eu dirijo. Para quê? Para quê dividir a sua atenção em várias atividades ao mesmo tempo? Na realidade, isso é uma falácia, tá? E a ciência comprova. Essa coisa que a gente fala de atenção plena, que em inglês tem esse nome mindfulness, não é mindfulness, mindfulness, também sou professora de inglês. Não existe como a gente prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Não só os homens, gente? Então eu tava certo aqui. Hoje eu cozinhei aqui, pediram para eu cortar sei lá o quê, Eu tenho essa dificuldade de cortar, ouvir, falar. Os homens têm mais dificuldade, mas é real, assim, que a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, mas eu faço, Clara. Beleza, mas você não tá fazendo inteiro cada uma das coisas. E daí que vem o senso de cansaço. Por que que eu tô tão cansada? Porque você tá fritando o teu cérebro, é o tempo inteiro tentando dar multi-atenção, multifoco. Isso dá um cansaço mental real, certo? Cansaço mental real. Então, as crianças estão com dificuldade de vivenciar o tédio porque nós, homens e mulheres, pais e mães e adultos, também estamos. E aí,
acabei de explicar a questão do cansaço, agora vamos para a questão do descanso. Ah, eu deito e assisto um seriado. Ótimo, gente. Eu não assisto seriado, eu leio livro, mas sou eu, tá? Nada contra. Quando você está assistindo um seriado, você está no silêncio do seu ser? Elaborando o que aconteceu no seu dia, ou você tá lá no Bridgetown, sei lá o que, na coroa, entendeu? Nossa, como era antigamente, olha a roupa dela, olha não sei quem, ou você tá lá preso naquela trama lá do This Is Us, e aí você tá com a sua mente com outro estímulo. Então, o descanso que eu tanto falo e ofereço práticas concretas, oficiais, sessões para vocês reencontrarem essa forma de descansar e depois viver isso no seu cotidiano que você teve essa experiência, né? Qual que é a duração de uma sessão? 1h30, né? Porque a gente precisa chegar ao tempo do chá, esquenta a água. Vejam como tudo significa. O que é o desacelerar? Eu não faço as coisas expresso. Adoro essa maquininha aqui Nespresso. Adoro. Já tomei 2 hoje que estou aqui confraternizando. O expresso é o quê? Express. Meteu a capsulinha aqui, 30 segundos, tá pronto. Um shotzinho. 1, 2, 3, se eu quiser, dou um shot, um ristretozinho, tá ótimo. O chá não, eu vou esperar a água esquentar, eu vou esperar a infusão, quer dizer, ficar bom, eu ponho aqui, eu espero esfriar um pouquinho, aí eu sinto o sabor. O que mais que tem aqui fora? Hortelã, erva doce, capim-limão. Não. Tem canela. Tem laranja e tem cominho. São 5 coisas que misturadas dão uma outra coisa. Então, olha que interessante eu voltar. É muito retrô, né? Essa prática, essa coisa de desacelerar, de sair da tela, sair do artificial, automático. Porque eu preciso de muita atenção para conseguir sentir que tem várias nuances desse chá. Né? Então eu uso esses rituais. O chá é um grande ritual dentro desse meu trabalho para a gente poder fazer as coisas com calma, despertar os sentidos. Fecha os olhos, sente primeiro aqui, ó, o aroma, depois deixa chegar na língua, engole, tem um primeiro gostinho, tem um outro. E isso, gente, a gente aplica, que é o que eu tô falando, a partir de uma prática formal, a gente vai levando. Eu gosto muito, e o Renato, né, vive isso, eu sei, assim, a gente tomar gosto por fazer as coisas com sentido, sabe? Sim. Você faz por prazer. Esse é outro ponto que eu trago muito dentro dessa discussão. Esse viver no automático, dificilmente, tá? E eu tô falando da minha experiência, acompanhando aí dezenas de pessoas nos últimos anos. Dificilmente se tem uma vida prazerosa e com significado quando você está vivendo na correria e no automático, não é? Com certeza. Então, sobre o tempo da prática, tem uma tirinha, assim, um cartoon que eu gosto muito, que é uma pessoa, assim, meditando, aí tem aqui o pensamento dela, né? Vai logo, porra, que eu não tenho muito tempo. É isso mesmo. E essa tirinha é genial, porque, assim, a gente quer aplicar a mesma lógica. Eu vou meditar, me falaram que meditar. Eu melhoro a minha concentração, eu melhoro o meu tempo. Basta 5 minutos. 5 minutos e mude a sua vida. Não, gente, não basta 5 minutos, tá? Porque o tempo de desacelerar, a gente tem um conceito fisiológico que se chama acionamento da resposta de relaxamento. A gente aciona uma resposta de relaxamento, que quer dizer que o sistema nervoso parasimpático, que é o da calma e o do relaxamento,
fica mais em evidência. Essa resposta de relaxamento é em oposição à resposta do estresse, que é o que eu acredito que a maioria já ouviu falar e com certeza 100% já sentiu, que é aquela luta e fuga. Vem um pensamento na cabeça, você fala, gente, o que eu vou fazer? Sabe, tem que reagir. E esse é o estresse. A resposta de estresse é isso. Começa a dar um ataque cardíaco, vai lá, suco gástrico, aí depois dá aquela gastrite. Sim. É porque a sua fisiologia tá te ajudando a sair de uma situação estressante. É uma resposta adaptativa do corpo. Nosso corpício, criado aí, né, pelo Criador maravilhoso, que criou tudo maravilhoso. Qual que é o problema? A lógica tá certa. Vem uma ameaça, o meu corpo todo se prepara para lutar contra essa ameaça. Isso na época das cavernas. Tava lá o Renato, o grandão, homem das cavernas. Vinha, escutava aqui que vai vir um leão, até ele tem medo de leão. Aí o que faz? A pupila cresce, os pelos eriçam, as mãos e os pés ficam cheios de sangue para lutar, correr, fugir, gasta toda a energia que ele tem, passou meses lá caçando, comendo aquela proteína para ter energia, ele vai gastar tudo agora, porque ele pode morrer real. Tem um leão, um mamute, um tigre vindo atrás dele. Ele precisa gastar tudo que ele tem para conseguir fazer um contraponto, se proteger dessa ameaça. Só que, Renato, nos dias de hoje, com esse nível de ansiedade, eu estava dizendo que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? A gente tem preocupações reais, né? Mas a gente também tem um monte de ameaça do pensamento, não é? E se não der certo? E se a pessoa não gostar? A outra tá fazendo melhor do que eu? Não, eu preciso me esforçar mais. Ai, eu preciso me destacar. Ó, de novo, a performance. Sim. Toda hora. Então, você gasta sua energia, faz essa fisiologia para lutar de quantos leões por dia? Bastou um pensamento. O pensamento, ele é tão real para o seu sistema quanto um leão na tua frente. E é por isso que a gente tem as consequências desse estresse crônico. Você tá todo santo dia se exaurindo, gastando tudo de si para se proteger dessas ameaças. Tudo te põe num estado de alerta, de vigília. E aí você perguntou do relaxamento, você fala de relaxamento, de restauração. O que eu trabalho especificamente nesses últimos 2 anos, muito com pessoas exaustas. E essas pessoas exaustas, elas têm dificuldade de relaxar. Aí você fala, nossa, Clara, que estranho, porque a pessoa que está exausta, ela não chega e dorme, ronca. Ao contrário, não, né? Por quê? Porque ela está sempre em vigilância. Porque ela não pode confiar em nada, ela não pode relaxar, não pode soltar as armaduras, porque ela precisa estar... Será que tá tudo bem tá aqui? Será que ninguém vai me passar a perna? Será que, né, eu vou conseguir pagar os boletos do fim do mês? Será que? Ela não consegue relaxar. Então, eu sou especialista em relaxamento exatamente para trazer diferentes técnicas de ressensibilização. A gente precisa ressensibilizar esse corpo e a restaurativa, então essa abordagem traz informação física. Eu coloco você deitado, põe um cobertorzinho na cabeça para você poder ficar numa postura corporal, não de quem tá com armadura para lutar, mas de quem tá seguro, igual um bebezinho, gente. Eu faço igual, eu ponho no colo, faço igual um bebê, fica todas as suas articulações dobradas, põe uma mantinha, põe uma coisa fofinha nas mãos, fecha os seus olhos, põe uma toalhinha, põe um cheirinho, fico ali do seu lado, dizendo, olha, eu tô aqui do seu lado, pense numa situação em que você tem na sua história de vida, que te trazia tranquilidade, pode agora
respirar, veja como é sentir esse ar entrando, não é? Sim. É todo um cuidado de poder trazer essas informações para que o seu cérebro acredite que de fato você pode relaxar. Maioria, grandíssima maioria de nós se submete a esses níveis de estresse, né? Pelas questões da vida material, pelas questões, né, das nossas subjetividades. Então, quando você diz, poxa, é difícil a gente ficar em silêncio com a gente mesmo, né? Sim. Um outro imperativo dessa nossa sociedade é o imperativo da felicidade. Seja feliz, seja feliz. Nossa, você tá triste? É depressão. Toma aqui um antidepressivo, não é? Sim. Então, a gente está começando a patologizar comportamentos que são absolutamente naturais para o ser humano, né? Então, quando a gente fica assim, só indo, só vai, isso tem consequência em vários níveis. Na semana passada, eu estava numa reunião científica, né, do Grupo de Estudos de Saúde Integrativa do Hospital Sírio-Libanês, e um médico psiquiatra, coordenador da parte de inovação da Sociedade dos Médicos que trabalham com transtorno do espectro autista, estava falando que as gestantes, quando expostas a altos níveis de estresse, isso passa para a criança. Sim. E essa criança vem com mais predisposição a essa neurodivergência, a estar dentro, né, de um espectro de transtorno autista, por causa justamente do estresse materno. E aí isso continua acontecendo com os bebês, as crianças pequenas, Sim. os adolescentes, enquanto pais, adultos, nessa sociedade que só nos cobra e que a gente está constantemente distraído nas multifunções, é muito difícil mesmo, gente. Eu não estou falando isso julgando ninguém, estou trazendo a minha própria experiência, esse olhar que a gente retomar a nossa presença e essas práticas meditativas e essa coisa de fazer uma pausa aqui, calma, o chá demora um pouquinho mais que o expresso, deixa eu respirar aqui 2 vezes. Eu tenho uma pergunta, pensando nisso, a gente conversou também, nos últimos tempos, eu tenho experimentado ficar comigo, realmente descansar depois do almoço, que seja 20 minutos, Perfeito. Ou, né, ou fazer as coisas que me dão prazer, enfim. Para uma sociedade, vou chamar de mais, como que a gente pode dizer, mais simples ou Sim, mais... pessoas com mais questões de limitação financeira. De limitação financeira. De trabalho mais pesado, assim. Como que você vê isso, por exemplo, uma empregada doméstica, ou um pedreiro, ou alguém... Eles também, obviamente... Como que eles vão chegar para ter acesso e também para se dar, vou chamar de o luxo, de olhar para isso, de olhar para essa calma, de olhar para isso? Eu acho essa pergunta maravilhosa. Completando aqui o pensamento que eu estava. A gente precisa de, no mínimo, 20 minutos. Lembra da tirinha? Vai logo, porra, que eu não tenho o dia inteiro, quero meditar. Para a gente acionar essa resposta de relaxamento, precisa de no mínimo 20 minutos, de relógio mesmo. É o tempo para os batimentos poderem baixar, né? O metabolismo também, e você sentir essa calma. A questão não é só o acesso, que é isso que eu estou querendo dizer. A gente confunde o descanso com o lazer, com a distração. Mas eu descanso. Mas assim, ficar assistindo série todo dia à noite
não é o que eu chamo de descanso, não é o descanso orgânico, porque você tá lá, o seu corpo tá solto na cama, lá com o travesseiro bem gostoso, mas a sua mente tá processando essas várias emoções e a sua conexão com outra história e tal. Então, para a gente entender, o descanso, ele não custa nenhum real. E ele precisa de pouco tempo, 20 minutos, meia hora, você ali parado, né, sem fazer nada. Como é que as pessoas que acordam 4:30 da manhã, tem um trabalho braçal, tem um grande tempo de deslocamento, sei lá, 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para sair, jornadas, né, jornada em casa, tal, como é que essas pessoas vão descansar? E aí eu vou te dizer uma coisa, eu acho que essas pessoas descansam mais, têm mais abertura mental para entender que, nossa, eu vou me jogar aqui nesse sofá um minutinho, entendeu? E botar minhas pernas para cima, do que as pessoas que estão mais dentro dessa lógica. E aí eu acho que o mundo corporativo ele exagera, o mundo corporativo exagera esse imperativo do desempenho. Então, uma pessoa, independente da posição, se é júnior, se é lá o CEO, se é da área tecnológica, se é da área cultural, de comunicação, eu acho que as pessoas que estão toda hora comprando essa coisa do eu tenho que me aprimorar, elas podem ter mais dinheiro para fazer práticas, piscina lá embaixo no prédio, entendeu? Pouco tempo de deslocamento, home office. Teoricamente, elas têm mais tempo e mais acesso a ter situações que ajudem ela a descansar. Mas eu acredito que quanto mais identificada com essa cultura, menos a pessoa consegue acessar isso, entende? E aí, voltando às classes simples, o que a gente tem nesse olhar cultural, né? O que compõe o descanso, além dessa coisa de você poder deitar no sofá, na rede, né, na grama, olhar para o alto um pouquinho, compõe as relações que a gente tem e as experiências, então, de afeto e experiências de se sentir pertencente, experiências dos amigos. Então, quando você vai em periferias, você vê que as pessoas se relacionam muito mais, porque as casas são pequenas, está todo mundo ali na calçada, um ajuda o outro. Onde é que tem mais depressão, solidão e ansiedade? Nos grandes prédios, que as pessoas estão sozinhas, nos seus apartamentinhos fechados, muitas vezes não tem nem com quem contar, então você tem que pedir o delivery da farmácia, você tem que pedir um delivery, não tem assim uma vizinha que vá lá te oferecer uma sopa, sabe? Aquele grupo do bairro, da comunidade mais simples, ou de uma escola, né, mais alternativa, que fala, olha, um faz pão, o outro faz sopa, né? Essa experiência de comunidade, e no Brasil, em português, a gente chama bairros e comunidades carentes e favelas, a gente chama de comunidade. Mas o senso de comunidade tem outro simbolismo, que é essa coisa da ajuda. Então, essas pessoas mais simples, elas costumam, também isso está mudando, costumam ter mais apoio de comunidade e costumam também ter mais religiosidade. Então tem um grupo da igreja, do culto, de outra tradição, que seja de outra matriz religiosa, e que ali tem um espaço de cuidado mútuo e de uma relação com uma força maior, e isso traz um descanso
psíquico e emocional. Olha que interessante. Outros fatores que compõem essa relação com o descanso, para além desse descanso meramente orgânico. E como eu estava dizendo, nas sessões, então, eu vou trabalhando com esse tempo mais estendido, com o ritual do chá, com a escuta, com o diálogo, com o acolhimento físico, né? Para que a pessoa vá tomando gosto, desconstruindo essa ideia do eu tenho que dar conta de tudo e eu só vou, faço e pegue um dia. E as pessoas me mandam, viu, gente? Me manda direct, me manda WhatsApp, fala: olha o que eu fiz, hoje eu não fui na academia e fiquei em casa dormindo até mais tarde porque eu precisava. Olha o que eu fiz, eu deixei de sair porque eu queria hoje só ficar no parque fazendo nada, né? Então eu vejo que isso reverbera. Sim. Então o meu trabalho é trazer essa conscientização. E aí eu sigo na fé, tranquila, que uma vez que a pessoa tem essa experiência, sim. Ela começa por si própria, buscando essas pequenas zonas de conforto, essas pequenas pausas ao longo do dia, né? E aí a gente estava falando aqui, eu sou formada em jornalismo, né? Trabalho já aí há uma década como yoga terapeuta, com esse aprofundamento no relaxamento e no descanso, mas a minha graduação é jornalismo. E aí hoje, diante de todo esse fenômeno, né, que eu estudo, eu venho buscando integrar esse lado da comunicação para espalhar a palavra do descanso. Pessoal, hoje aqui a Regiane da Rede Básica esteve aqui, então ela trouxe aqui essa torta básica maravilhosa que eu vou oferecer aqui para Clara. A Rede Básica é uma das apoiadoras. Olha, entre nós, ela já comeu mousse, comeu bolo, ó, enfim, mas tudo bem. Por favor. Obrigada. Imagina. Nossa, que prazer, viu? Vai aguentar? Ele quer ver se eu sou boa de garfo. Gente, olha que delícia. Nossa. Você conhecia? Conhecia. Delícia, né? Fingi que não, só vai provar. Não. Pessoal, o outro apoiador do Vai Ter Café são chocolates da Monjolo, aqui de Barão Geraldo. Vou oferecer esse chocolate maravilhoso para Clara. Obrigada! Imagina. Ao leite cremoso com avelãs. Que delícia! Duas perguntas. Uma delas a gente está falando sobre o meio corporativo, né? Eu trabalho em algumas empresas, né, com organização de eventos, e eu vejo que muitas empresas, talvez mais modernas, têm um pensamento, se preocupam de alguma forma nesse bem-estar, nesse wellness, nessa pegada. Eu já estive em alguns eventos até onde tinha práticas de yoga ao ar livre. Como que você enxerga isso? E como que é o seu trabalho? Dá para a gente fazer algo nas empresas, para as empresas? E fala um pouquinho da sua experiência que você está tendo na escola. Tá, ótimo. Eu tenho assistido, então, essa mudança, né? Tem aí quase 20 anos que eu trabalho com yoga. No começo, era muito diferente o entendimento. Quando eu voltei da Índia, em 2009, eu falei assim para minha família: eu não quero mais fazer faculdade de jornalismo, eu quero só trabalhar com yoga. Aí você imagina, meu pai, médico, professor universitário, minha mãe, né, formada em letras, professora universitária, pegou e falou assim: de jeito nenhum, que yoga? O que você tá falando? Você vai acabar a faculdade. E aí eu falei: ai, tá bom, né? Fui lá me formar em jornalismo
Mas era muito diferente. Vocês conseguem entender o que era yoga há quantos anos? 15, 20 anos atrás e o que é hoje, né? Então, essa coisa que a gente traz, né? As palavras em inglês do mundo corporativo, o wellness, o bem-estar, é bastante recente, né? Sim. No Brasil e Sim. dentro das empresas, e como uma bandeira e uma preocupação. Acho que aí no máximo 5 anos, né? Com a pandemia veio mais, agora a gente tem aí essa diretriz da NR1, que veio a partir de um dado concreto, que é a quantidade de afastamento que tem. Sim. Então não é porque algum mago falou assim, nossa, vamos cuidar das pessoas, é porque assim, é muito alto o número de afastamento por questões de saúde mental. Então assim, ou você olha para isso ou você olha para isso, Sim. né? E aí, como tudo, existe a chance disso ser deturpado. Então, como tinha aquela história do greenwashing, né? Você pega o mesmo produto e muda ali a embalagem para falar que é sustentável. Existe também o wellness washing, né? Não, vamos botar ali uma aulinha de yoga, tal. Como que eu vejo isso? Você bota uma aulinha de yoga, terminou a aula de yoga, tá aqui gerente, funcionário e fala, e aí, terminou o relatório? Ó, até amanhã, 8 horas da manhã. Gente, acabou. Isso é o rótulo por fora, mas por dentro continua o mesmo conteúdo, o mesmo discurso. É isso que precisa mudar no geral, na cultura dessa empresa. Sim. Eu tenho atendido pessoas que vieram de afastamento por burnout, né? E uma delas falou para mim essa semana passada, Clara, saber que as pessoas te veem como fraca? Então, para mim, foi muito difícil aceitar esse afastamento, foi muito difícil conseguir voltar. Depois de 60 dias eu voltei e eu ainda não estava preparada para voltar. Eu tive um outro piripaque na primeira semana que eu voltei, tive muito sentimento de vergonha por ter vivido esse afastamento e acabou que eu fui afastada por mais 15 dias. Como que eu não vou dar conta, né? Como que eu não vou dar conta? E eu tô te falando isso porque antes de eu ser afastada, quando eu estava com os meus colegas em roda, eu ouvia as pessoas falando, ai, você viu que a fulana foi afastada? Nossa, não tá dando conta, né? Eu pensava que ela era tão forte, que era uma líder tão boa. Então, gente, se essas conversas existem nos cafezinhos e no chazinho, como é que uma pessoa que tá sentindo, percebendo que não tá mais conseguindo respirar direito, como Sim. é que ela chega e consegue, mesmo com o amparo de um psiquiatra ou de uma equipe que vá dizer, olha, você precisa ser afastada, ela assumir esse afastamento é muito difícil. Sim. Porque o que tá ali, né, no discurso das pessoas, na mentalidade é fraco, fraco, forte, né? Então, eu acho que as coisas precisam mudar dentro desse lugar, porém, é interessante que tenham essas práticas, porque essas práticas vão trazendo mais percepção. Só de você parar ali, né, num momento, além de ter comidinhas deliciosas dos eventos que a Acorde Cultural promove, né, que junto com a comidinha, o que vem? A descontração, Sim. não é isso que tá? A comidinha é um pretexto para que as pessoas se relacionem de outra forma. Sim. Então, você levar uma aula de yoga também é um pretexto para as pessoas estarem ali, dar aquela pausa, se for num espaço aberto, hein? As empresas que tem, que delícia, Sim. né? Olhar as árvores, dar aquela respirada, depois você chega, olha ali pro seu colega, volta pro seu computador de outro jeito, né? Então, eu acho super interessante. Qual é a minha abordagem? A gente estava até conversando sobre isso, que existem técnicas e técnicas, lembra? Tem aquela yoga de macacão, de fazer a guerreira,
E tem a yoga que você pode fazer com a sua roupinha corporativa, dentro do auditório, que precisa de uma almofada para cada pessoa e talvez uma mantinha para ficar mais confortável. Um colchonete, talvez, Um também. colchonete, né? Ali um espaço no chão, um colchonete, uma almofada. Então, recursos bastante simples, né? De você poder investir. E 20 minutos de uma meditação guiada que se chama Yoga Nidra. Esses 20 minutos dão um reset no cérebro, seu corpo físico faz aquele relaxamento orgânico. Ai, nossa, tudo amolece assim, sabe? Você levanta e fala, gente, o que é isso? Parece que eu desliguei o meu ser computador, reiniciar o computador, reiniciar o celular, sabe? Quando a gente reinicia, demora ali, né? 40 segundos para voltar. Sim. Então, essa ideia de uma prática, que aí eu tô querendo dizer que é mais assertiva, ela é menos performática, né? Não tem o tapetinho de yoga e aquelas posturas que você vai postar, mas ela é mais acessível, qualquer funcionário seu pode fazer, e ela é mais eficiente. Então, olha que interessante você parar meia hora, parar o seu time, parar a sua equipe, pega entre turnos, coloca meia hora, é 30 minutos, da hora que a pessoa chega, tira o sapato, deita no colchãozinho, desafivela o cinto, entendeu? Tira aqui esses botões, e aí 20 minutos de uma meditação deitada, guiada, terminou, bota ali o sapato, gente, é garantido que a cognição, a percepção tá outra. Se isso for experimentado pelas várias camadas de funcionários, melhor ainda. Eu realmente acredito que através da experiência é possível fazer essa mudança, que é geral, complexa, mas se você pensa, né? Nossa, que delícia! Olha, tô até mais relaxado. Você tem como resultado essas práticas, vários estudos comprovam, eu trabalho muito com isso, que são as práticas baseadas em evidências, comprovam que aumenta a nossa empatia, a nossa sagacidade, a nossa capacidade de tomada de decisão. Tem um monte de coisa que melhora a partir desses 30 minutinhos de pausa. Qual a nossa tarefa agora? Falar, e aí, vocês bancam? Deixar todo mundo meia hora para voltar, e para voltar mais tranquilo. Aí as pessoas precisam experimentar para acreditar que elas não precisam sair dali, vou tomar um expresso, agora eu vou recuperar a meia hora que eu não fiz. Acredita que você vai voltar, não precisa correr tomar o expresso, você volta para o seu computador com um outro estado, e aí dá para ser bem mais produtivo, você acredita? A pausa também melhora a produtividade? E me conta como é que está sendo a experiência no Rio Branco, na escola. Então, esse começo de ano, eu comecei a trabalhar na escola, né, no Colégio Rio Branco, aqui em Barão Geraldo, onde eu estudei por muitos anos. E além de dar aula para crianças, que é algo que eu já faço aí também há quase 10 anos, né? No extracurricular, né? Os pais que querem deixam a criança depois da aula para fazer yoga, trabalhar todas essas habilidades, socioemocional, bastante relaxamento também, é a hora preferida dos meus alunos. O diretor dessa gestão da escola me contratou para trabalhar com os professores. Fantástico. Gente, fantástico. Não, eu vejo essa ideia não só como em escolas, em empresas, em hospitais, o quanto que médicos, enfermeiros estão realmente num ambiente com muito estresse. Muito estresse, então, E aí, a experiência do Rio Branco trouxe um dado muito interessante, que é a diferença entre você oferecer uma coisa meio, gente, estou oferecendo aqui, se vira para conseguir,
ou tô querendo te oferecer uma coisa de verdade. As aulas são gratuitas para os funcionários, são dentro da escola, logo após o expediente. Então, você terminou a sua aula, você tem 5, 10 minutos, fechou ali sua mochila e vai lá para o auditório, chega, tira o tênis, tem uma luzinha baixa, tem um cheirinho, tem uma musiquinha, você faz ali 45 minutos de aula, terminou, vai para casa. O relato das professoras é assim: Clara, eu chego em casa nesse dia tão bem, Que bom. eu durmo bem melhor. Então, assim, que as empresas possam oferecer isso de maneira, assim, verdadeiramente a dar acesso aos funcionários dentro do horário de trabalho, né? De um jeito fácil e incentivando mesmo que possam experimentar essa prática lá dentro. Porque às vezes uma professora, uma enfermeira, os vários profissionais, na hora que sai dali, vai para aquele batidão. Sim. Né, de cuidar de casa, de cuidar das outras esferas da vida. Nem todo mundo, voltando àquele ponto, e não só as pessoas mais limitadas financeiramente, mas por causa dessa correria e sobrecarga, nem todo mundo vai conseguir fazer uma yoga ou mesmo uma academia, ainda que tenha o Gym Pass. Não é verdade? Sim. Porque fora do horário de trabalho, a logística daquilo, o benefício por si só não garante o acesso e o desfrute. Então, quanto mais consciência essas empresas tiverem de poder colocar isso dentro do próprio espaço de trabalho, entendendo que ali há uma garantia maior de que aquela pessoa usufrua realmente e comece a transformar esse estresse, essa ansiedade, melhor. Depois desse papo, dessa aula, não foi um papo, foi uma aula, eu quero convidar você da empresa, né, pessoal que trabalha dentro de empresa e vê a real importância disso, para conversar comigo, para conversar com a Clara. A gente pode conversar com vocês, fazer uma call, ir na sua empresa, mostrar essa experiência para o seu departamento. Estamos aqui à disposição. Exatamente. Tá bom? Aproveitando então, agradeço de coração, muito obrigado por vir. Eu que agradeço. Venha sempre.